gentileza, nos coloquemos de pé, já indo em direção ao encerramento. Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu Mateus, o capítulo 17, verso 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Tem alguém do seu lado? Oremos uns pelos outros. Querido da nossa alma, nós agradecemos mais uma vez reunir os teus filhos nesta casa de oração. Pedimos a tua bênção sobre teu servo, tua serva, teu filho. Ó bondoso Deus, aceita a nossa oração, nossa intercessão aqui nessa noite. Precisamos do teu socorro, da renovação do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, opera grandemente em nossas vidas, Pai. Assim nós oramos, querido. E assim agradecemos todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Queiram tomar os seus lugares, em nome de Jesus. Há uma pergunta feita pelos discípulos, e foi feita em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus deu a resposta, chamando a operação da fé e dizendo a eles que esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Apenas para utilizar esse diálogo, mas nós vamos também adentrar em outro texto aqui essa noite. Às vezes, irmãos, nós pensamos que repetindo experiências, nós poderemos ter resultados diferentes. Porém, os discípulos já tinham experiência em expulsar demônios. Não era uma novidade. Eles tinham até voltado perante o Senhor, entusiasmados: Senhor, pelo seu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus tinha dito: eu via Satanás como um raio cair do céu.
Então, a experiência de expulsar demônios, de libertar pessoas, não estava fora da história dos discípulos. Porém, um dia aconteceu algo diferente. Um menino que caía na água e caía no fogo, estava dominado por uma casta de demônios diferente, mais poderoso. E o Senhor, então, revelou a eles que às vezes, ou melhor até dizendo, não é? Constantemente precisamos mudar, porque a forma que vamos atuar não terá em algumas situações resultado. Mesmo ajuntando toda a boa vontade, porque é de se pensar que eles tinham boa vontade. Quem é que não fica sensível a ver uma criança caindo na água e no fogo? Meu Deus, a gente fica sensível a isso. Mas não puderam expulsá-lo. E Jesus revelou: esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Bendito seja o nome do Senhor. Peço permissão para os irmãos para transportar esta observação do Senhor naquilo que a gente realiza como igreja. E nós estamos, ultimamente, bastante motivados para a evangelização. Este é um ponto que é essencial para nós, para a nossa sobrevivência como crente, como obreiro, para nosso desenvolvimento, aprendizado, mas principalmente para a salvação dos perdidos. Porque tudo o que a gente faz na igreja tem esse objetivo. Nós nos reunimos aqui para ver quem canta melhor, quem prega melhor, quem ensina melhor, quem toca melhor. Tudo isso são meios, maneira de fazer. Mas nós nos reunimos aqui e fora daqui com um objetivo: conquistar vidas para Deus. Bendito é o nome do Senhor. Não tem segredo nisso aí. O que a gente precisa refletir aqui essa noite é que certas formas de fazer precisam ser aprimoradas, aperfeiçoadas, modificadas, desenvolvidas. Porque, quem sabe, nós temos uma casta de demônios que é diferente, por assim dizer, daquilo que a gente venha pensando que tinha para enfrentar. Então, o formato de realizar tem que passar por essa modificação, desenvolvimento, sempre, sempre, sempre. Só para dar um exemplo para os irmãos, há não muitos meses atrás começamos. Eu estou muito feliz já. Não vou dizer que estou realizado, mas estou muito feliz de ver o desenvolvimento, que vai acontecendo. Mas vejam os irmãos que, guardadas as proporções da saúde, da possibilidade, do trabalho, algumas excepcionalidades que impedem realmente uma pessoa de fazer esse serviço, temos vários, muitos até, que não podem ceder 2 horas por mês para estar numa praça pública, numa rua, numa vila, num caminho, num pátio, em qualquer lugar, para levar a boa palavra de Deus. Então, se a necessidade de hoje requer a gente ter essa mobilidade, temos que fazer isso, irmão. Mas alguns, tirando aqueles casos que eu acabei de falar,
do trabalho, da saúde, etc. e tal, alguns preferem acreditar que de braços cruzados os resultados serão outros. Mas não serão outros mesmo, irmão. Porque há necessidade do empenho maior. É outra situação que devemos enfrentar. E aí, domingo agora, um jovem obreiro falou um pouquinho da história de Jonas. E eu me lembrei da história de Jonas, do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele era um profeta da realeza, defendia os interesses do Estado do Reino do Norte. E ele recebeu uma ordem de Deus. Vamos olhar um versículo ou outro, porque o que me interessa aqui essa noite é mais a gente aplicar, porque a história é pequena, 4 capítulos, dava tempo de ler os 4 capítulos aqui, e vocês conhecem a história, mas para a gente, colocar na nossa cabeça. Diz assim que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Primeira coisa que salta aos nossos olhos aqui é o interesse de Deus pela cidade, pela grande cidade de Nínive. Amém, meus irmãos? E se Deus é um Deus que tem interesse em pessoas, as pessoas, na sua maioria esmagadora, estão nas cidades. Louvado seja Deus. Para o profeta Jonas, isso era difícil de lidar, porque defendendo as causas da pátria de Israel, como iria ele profetizar para a conversão de um povo que ele não gostava, que ele não queria bem, que ele não queria o bem daquele povo da Assíria? Como faria isso? Como anunciar a palavra de Deus para aqueles que eram inimigos do povo de Israel e que viriam a ser os seus algozes? O reinado do norte de Israel iria terminar a sua história nas mãos da Assíria. A Babilônia é outra história para frente. E de certa forma, o profeta Jonas é como se fosse um aviso prévio para Israel. Aliás, para Judá. Lá na frente, não é? Dezenas de anos depois, iria aparecer Jeremias falando sobre a Babilônia, não é? E assim a história iria se repetir, com a vantagem de Judá, que depois eles voltariam para a pátria, para a reconstrução de Jerusalém. Mas a Síria não iria dar essa oportunidade para o reino do norte. Vocês conhecem essas coisas, não é? Como disse um pastor conhecido, né? Dá um Google aí que vocês aprendem tudo isso. Tudo isso aí está no Google, né? Está na Bíblia e está no Google. Então, meus irmãos, a questão é que a cidade era o alvo de Deus. E não é só uma vez que é mencionado isso. Aí no capítulo 3 e 2, depois que ele sai do quase afogamento, Deus diz novamente: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E também não termina aqui. No último capítulo, 4 e 11, Deus diz assim: não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive? 3 vezes Deus menciona a grande cidade de Nínive. Porque o nosso Deus é um Deus que não olhava somente para os judeus. Era um povo especial.
separado com uma intenção de ser sacerdócio da terra, Deuteronômio 7:7, Deus escolheu aquele povo. Mas Deus tem um plano para toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês conhecem a história. Então vejam só, meus irmãos, que Deus tinha ali, a conta de Deus era essa, Ele mesmo sabe, né? Estão ali mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Interessante, até o cuidado dos animais Deus tinha com aquela gente inimiga do povo de Israel. Bem, nós estamos numa cidade, nós vivemos na cidade, estamos rodeados de pessoas que pensam diferente da gente. Estamos rodeados de pessoas que podem até ter o nome de cristãos, de frequentadores de igreja, mas que ainda não conhecem o verdadeiro evangelho. Essa é uma realidade. E então, essa epopeia de Jonas passa para nós alguns elementos importantes, irmãos, sobre como devemos olhar para a cidade, não é? Como vocês viram, a história começa com ele fugindo. O Senhor vai para Nínive. Ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E aí, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Louvado seja Deus. Deus mandou para lá e ele foi para cá. Ele foi fugir dos pagãos, entrou num barco cheio de pagãos. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus queria fazer aquela obra. E ele ainda não tinha entendido o amor de Deus. E a gente convive com muitas pessoas que pensam diferente da gente. Não tem dúvida disso. E nós não podemos ser tão superiores assim, que não vamos nem, entregar uma palavra de Deus para essas pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes até falamos que somos nova criatura, mas quando convivem com a gente de perto, eles ficam lá com alguma dúvida. Será que essa pessoa é realmente transformada, pela linguagem, pelos procedimentos? E aí a pessoa vai tendo alguma dúvida. Mas seja como for, meus prezados irmãos, Jonas não fugiu com medo, fugiu com ódio daquele povo. Mas Deus é Deus, bendito seja o nome do Senhor. E às vezes a gente se nega a fazer o trabalho dele, e ele vai tomar uma providência. Ele sabe balançar o nosso barco, tirar o nosso sono, fazer a tempestade aparecer. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. E até que você e eu nos incomodemos. Assim, aí mesmo no texto, diz que chegando a Jonas, o mestre do navio disse: que tens, dormente? Levanta, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Porque Deus mandou um grande vento naquele mar, uma tempestade apareceu, e ele estava lá dormindo. Bendito seja o nome do Senhor. E assim, meus irmãos, fizeram um questionário para ele. Declara-nos tu, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? Louvado seja Deus. A ordem das perguntas não é a ordem das respostas.
ele diz assim, primeiro, antes de falar o que ele fazia, ele diz quem ele era. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Os pagãos se encheram de temor, porque você não pode fugir da sua identidade. Você é filho de Deus, nasceu de novo. Você até quer se esconder da responsabilidade, quer fugir da missão que Deus lhe deu, mas Deus não vai deixar você oculto. Bendito seja o nome do Senhor. E assim, diz a palavra de Deus, que ele confessou quem era o Deus dele. Pois sabiam os homens que ele fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. Ele confessou, estou fugindo de Deus. E ele logo a seguir, ele até confessa, eu sei, não é? Que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Mas os pagãos eram melhor do que ele, porque os pagãos, ao invés de já se livrar dele, diz aí o verso de número 13, os homens remavam, se esforçavam, para ver se ainda continuava com Jonas. Interessante, né, irmãos? Você encontra entre os não crentes pessoas com essa paciência, louvado seja Deus. E às vezes nós não temos. Se a gente puder, a gente se livra logo, né? Já se livra logo, já joga logo no mar. Mas os pagãos dão aula para nós aqui. E assim, eles clamaram ao Senhor, olha só, ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Maravilhoso isso aqui, né? Chamando Deus de Senhor. E a Bíblia diz que então lançaram Jonas no mar, o mar cessou a sua fúria, e ele esteve 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Então, o capítulo 2, ele descreve esse mergulho, esse afogamento, vamos chamar assim, que ele vai vivenciar. E lá ele ora a Deus, porque o profeta de Deus, o pregador da palavra de Deus, ele precisa ser sacudido, precisa ser acordado, precisa ser despertado. Tem um povo, é pagão, sim, não gosto dele, sim, mas precisa entregar a mensagem, louvado seja Deus. E assim, meus irmãos, o capítulo 2 diz, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste minha voz. E ele vai descrevendo a sua oração, até que ele chega num ponto interessante da oração. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Bendito seja o nome de Jesus. Que maravilha! Ele já sabia que é do Senhor que vem a salvação, mas parece que tinha esquecido. Ele pensava que ele era dono do cofre da salvação. A salvação vem do Senhor. A salvação não vai vir só para aqueles que você gosta, só para aqueles que são simpáticos com você, só para aqueles que você escolheu. Não, a salvação vem do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso? Certo estudioso da Bíblia acredita que este versículo é o meio da Bíblia, é o centro, o assunto central da palavra de Deus. Do Senhor vem a salvação. Às vezes, de uma maneira tão tribulosa, o sujeito vai descobrir isso, que é do Senhor que vem a salvação. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Louvado seja Deus. Quanta situação. Bem descreveu aqui o Rafael domingo. Assista na internet, está lá a pregação dele.
que ele nem sabia, naquela viagem de 3 dias, que daqui a pouco já estava perto da praia. Aí passando tribulação, irmão, mas daqui a pouco ela acaba, glória a Deus. É porque você foi rebelde, desobediente, não quis fazer a vontade de Deus. Então você está sendo chacoalhado para lá e para cá, não é? Cheirando o ventre do peixe. Mas daqui a pouco vai abrir a boca e vai jogar você na praia. Bendito e glorificado seja o nome de Jesus. E o capítulo de número 3, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Nova oportunidade, não é? Então tem que aproveitar essa oportunidade. Deus tratou com o profeta na tempestade e no peixe. E agora o profeta trata com Deus na sua oração. Teve uma resposta diante de Deus. E agora, ele humilhado, ele vai fazer a obra. Porque quando Deus quebra a gente fica bonzinho, irmão. Fica. De vez em quando Deus tem que dar uma quebradinha na gente, para a gente pensar que a gente não é nada. A gente fica humilde, irmão, humilde. Não é? Às vezes é uma doençazinha, uma dorzinha, não é? Aquele sujeito que era o tal, não é? Lá dentro do banheiro dele, pensando na vida, não é? Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, como é que o não crente, o pagão, pode reagir? Qual é o ponto aqui? O ponto é que talvez você pensa que tem fraqueza, não é? Tem abatimento, tem dificuldade. Mas presta atenção. Quando ele sai do ventre do peixe e caminha até Nínive, e lá chega anunciando a palavra de Deus, ele chega humilde, humilhado. Na verdade a palavra chega lá humilhado. Amém, meus irmãos? Humilhado. E começa a falar o que Deus possivelmente disse para ele. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Aí, o que acontece, meus irmãos, é que quando o incrédulo que você tem perto da sua vida, da sua convivência, vê você passar lutas e tribulações, ele só fica observando. Vamos ver como é que ele passa por isso. Se você é aquele de murmurar, reclamar, blasfemar, ele já diz logo, não tem diferença de mim. Eu sou crente, não sou crente, ele é crente. O jeito que ele reage é igual ao meu, não é? Mas se a sua reação é de um servo de Deus, de se submeter à vontade de Deus, eles começam a prestar atenção. Aí tem um segredo. Você pode glorificar a Deus por isso? Então você vê como que a gente evangeliza até nessa maneira de se conduzir. Outra coisa importante é que dentro de uma igreja pode se sentar lado a lado pessoas que fazem a mesma coisa, lê a Bíblia, obedece às normas, obedece à palavra de Deus, frequenta culto, um sentadinho do lado do outro. Mas você sabia que pode ter motivação diferente? Um deles pode estar ali pensando somente em si mesmo. Como é que vai obter uma vantagem? Ou com medo de que Deus vai castigar. Não é? Ou querendo parecer melhor do que os outros. Esse é um tipo de gente. Outro tipo de gente que está na igreja, sentadinho do lado, faz as mesmas coisas, mas faz por alegria e por gratidão. Bendito seja o nome do Senhor. Ele evangeliza, não porque ele quer um destaque, não porque ele quer uma promoção, não porque ele quer uma outra posição. Ele evangeliza só por esse detalhe. Deus me salvou. Eu sou um milagre. E por isso eu vou anunciar o Evangelho.
por gratidão e com alegria. Você pode agradecer a Deus por isso? Ele reconhece isso. Ele não está procurando uma posição. Ele não fica fazendo desaforo, falando o que não deve, só porque esqueceram de mencionar ele. Não, irmão. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa importante para nós nos incentivar à evangelização, eu disse agora há pouco, essa postura de Jonas era para projetar, na verdade, o que Deus ia fazer através de Judá. Iriam para a Babilônia, sim. Era como se fosse uma inspiração para o profeta Jeremias, que escreve no capítulo 29, eu retirei esses versículos para ler aqui. Vamos terminar, viu? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha o que o profeta diz: vocês vão ser levados para a Babilônia, e lá na terra do inimigo, queiram o melhor para aquele lugar. Plantem, façam seus trabalhos, e assim cuide de suas famílias, porque se vocês quiserem bem, se vocês orarem, se vocês amarem aquele lugar, vocês vão ter paz, porque na paz do lugar vocês terão paz. Então, quando a gente quer o bem da cidade, isso volta para nós, irmãos. Fazemos um esforço, não é, pastor Paulo? Fazemos um esforço pela nossa creche, núcleo criançada feliz. Fazemos um esforço. Alguém diria, o que é que a igreja leva com isso? Eu vou lhe dizer, irmão, nós estamos querendo o bem de famílias que nem conhecemos intimamente, e que boa parte nem são membros da igreja. Mas é uma luta, viu? Estamos indo para a reta final de formalização. Como tem obstáculos para fazer o bem da cidade, para querer o bem. Mas sabe o que compensa para a gente? Compensa para a gente que de vez em quando aparece uma mãe dizendo, a irmã Licinha sabe disso? Que ela vai lá toda santa manhã. A irmã Licinha vai lá no núcleo Criançada Feliz. Aparece uma mãe dizendo assim, olha que maravilha, lá em casa ninguém fazia oração, mas o meu filho aprendeu a orar aqui nesse lugar. E quando é hora do café e do almoço e da janta, a criança repreende a gente. Opa, vamos fazer uma oração. Bendito seja o nome do Senhor. E você imagina essa experiência se multiplicar na cidade. Querer o bem da cidade é transferir esse bem para nós também, irmãos. Então, quando você apronta no trânsito da cidade, você está querendo o mal da cidade. Então, queira tudo de bom. Bendito seja o nome do Senhor. A evangelização está envolvida em todo esse processo. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, já terminando essas considerações, a Bíblia diz que o próprio Jesus, falando de Jonas, sobre ele mesmo, sobre o profeta Jonas, há uma similaridade, Porque enquanto Jonas, para aplacar a tempestade, é lançado no mar, o nosso Senhor também estava dormindo num barco. E quando ele estava dormindo no barco, o que aconteceu? Os discípulos vieram dizendo, Senhor,
O Senhor está dormindo e nós estamos perecendo. E Jesus mandou calar o vento, acalmar o mar. Aquela tempestade foi superada com isso. Mas vinha uma tempestade lá na frente. Uma tempestade que todos nós estávamos na embarcação. Todos nós. Os bilhões de seres humanos que já passaram na história. Uma tempestade que Deus enviou. A tempestade do juízo sobre os nossos pecados. E então, aquele Jesus que nós servimos, e que deve ser a causa da nossa pregação para esta cidade, para buscar a paz da cidade, Ele mesmo disse: eu vou me lançar no mar destes pecados em favor dos pecadores. E Jesus então enfrentou a ira de Deus, enfrentou a tempestade que nenhum de nós poderia enfrentar, no nosso lugar. E por causa dessa tempestade que Ele cessou, Ele salvou a todos nós. Você pode glorificar a Deus por isso? Então nós temos muitas razões para buscar o bem dessa cidade. Temos muitas razões. Talvez a evangelização que você realiza com A, B ou C, você mesmo não vai ver o resultado. Porém, a colheita vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez não pelas suas mãos, mas por outras mãos. Como aconteceu com você? Com você mesmo aconteceu isso. Que você nem pensava e de repente o Evangelho chegou no seu coração. Você pode glorificar a Deus por isso? Bendito seja o nome do Senhor. Assim foi que Deus fez, irmão. Dizem que os ninivitas não se arrependeram mesmo, de verdade. Talvez tiveram medo de morrer, porque a pregação era essa. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Vocês vão morrer. Então o assunto talvez não era a salvação, era a preocupação com o fim da vida. O rei mesmo não tinha discernimento sobre o que ia acontecer. O rei mesmo disse: quem sabe este Deus tem misericórdia de nós. E ordenou um jejum naquele país. E o capítulo de número 3 encerra assim: e Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Enquanto Deus fica alegre no final do capítulo 3, no começo do capítulo 4, Jonas fica triste. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Aí está o motivo da fuga dele. Pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Peço-te, Senhor, tira a minha vida. E o Senhor aparece: é razoável esse teu ressentimento? Bendito é o nome do Senhor. E vai aparecer aquela linda história de que ele queria se livrar do calor. Deus faz nascer uma boboreira, ele fica protegido, e um verme vem e fere a boboreira, e a sombra vai embora. E ele lamentou pela boboreira, que nasceu num dia e morreu no outro, mas não se lamentou pelos milhares de pessoas que não podiam discernir a mão direita da mão esquerda. Não era razoável esse ressentimento. Por isso, meus prezados irmãos, assim encerra a história do profeta Jonas. Encerra com desgosto. Mas Deus fez o teu trabalho. Bendito seja o nome do Senhor. Que tipo de obreiro você deseja ser? Como é que você quer continuar olhando a humanidade? Ué? Feliz com aqueles que se vão perdidos para o inferno? Ou triste porque estão sem Deus, sem paz e sem salvação? Nos coloquemos de pé, vamos agradecer ao nosso Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. O pior desconforto de Jonas não foi o sol queimando a sua cabeça. O pior desconforto de Jonas era ver um pagão se arrependendo. Irmãos, que essa não seja a nossa história. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer o Senhor nosso Deus. Quem é o irmão do Mandu que veio para ser apresentado? Quem é? É do Mandu? Cadê? Quem é? Hernando. Ah, muito bem. Pode vir aqui à frente. Só para o pessoal conhecer o senhor. Muito bem. Aqui, ó. Aqui. Muito bem. De onde ele vem, irmão? Daí. Ele vem da Assembleia de Deus Brás, São Miguel Paulista. Os irmãos o recebem na comunhão para fazer parte do rol de membros? Façam assim, digam amém. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Muito bem. E já está trabalhando, viu? Está trabalhando lá na reforma do bairro do Mandu, não é? Que Deus dê saúde para ele. Terminar isso o mais rápido possível, viu? Está ficando bom, mas é bom que termine logo. Glória a Deus. Ah, já mandou até as fotos aí. Já me enquadrou já. Muito bem. Fica aqui, pai, vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus, irmãos. Que maravilha, que reunião boa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor que tem cuidado de nós. Abençoe grandemente a tua igreja, os obreiros. Abençoe a cidade de Pindamonhangaba, todas as cidades deste campo, todas as cidades deste país. Senhor Deus, há uma casta de demônios muito resistente e muito forte, mas o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Nosso Deus, ajude-nos, Senhor, com oração e jejum, com todas as armas espirituais, resistir ao mal, promover o bem. Assim oramos, Eterno, e assim agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus a todos abençoe.